Bom dia, amados. Graça e paz. Vocês estão bem animados, fervorosos? Aleluia. Precisamos estar fervorosos para aquilo que é básico também. Aquilo que é básico, aquilo que é elementar, aquilo que é essencial. Precisamos estar fervorosos. Porque mesmo que a gente não venha a ser um especialista em construção, é impossível a gente compreender na nossa mente humana colocar um telhado sem ser sobre alicerces, colunas, sobre uma boa base. Então a gente pode até passar por uma construção, uma casa, uma edificação e contemplar. Eita, que beleza, que coisa linda esse telhado, essa cobertura, mas há uma sustentação para tudo aquilo, para toda aquela beleza. Se não houver, é impossível haver aquela sustentação, aquela beleza, aquela edificação. Então, temos esse privilégio de estarmos nesse mês estudando sobre essa série. É algo essencial para a nossa vida, é algo elementar. Elementar, caro mestre, já dizia um profeta antigo. Elementar. É algo essencial. Amém? Então eu queria que você abrisse, por favor, lá em Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler novamente esse texto que trata sobre aquilo que é essencial para a nossa vida. E no Hebreus capítulo 6, verso 1 diz assim: por isso, e aí como já fomos ensinados, você faz necessário que nós possamos estar lendo os versículos ou o capítulo anterior para você entender, né? No verso 14 do capítulo 5 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, diga assim, exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E o verso 1 do capítulo 6 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então nós tivemos domingo passado um excelente ensino sobre fé em Deus. Hoje nós vamos ter sobre arrependimento de obras mortas. E arrependimento, ela traz o entendimento e nos ensina, que faz com que a gente pense de uma forma nova, tenha uma mudança de mentalidade. Arrependimento é diferente de remorso. A Bíblia não diz assim, remorso de obras mortas. A Bíblia fala sobre arrependimento de obras mortas. Porque o arrependimento ele vai trazer um fruto de justiça. O remorso é apenas uma tristeza carnal de uma vergonha daquilo que foi praticado contrário à palavra. Mas não produz mudança. Logo, logo você vai ser pego no mesmo erro ou um erro parecido, porque não houve uma mudança de mentalidade. E o Senhor nos mostra que é essencial para a nossa vida nos arrependermos de obras mortas. Haver esse arrependimento, haver essa mudança, haver essa transformação na nossa mentalidade. A Bíblia fala que nós precisamos nos expor à palavra a tal ponto que essa nossa mentalidade seja mudada conforme a palavra. Essa mentalidade que nós tínhamos precisa ser renovada dia após dia. Dia após dia, como? Meditando, orando, estudando, se consagrando, colocando-se à exposição, como nós estávamos aqui agora, adorando ao Senhor. Uma mentalidade sendo transformada por causa de uma palavra viva e eficaz. Para que nós possamos nos arrepender. Quando nós temos um pensamento segundo a palavra transformado, nós vamos perceber, rapaz, eu estou errando nisso. Pai, como eu me arrependo de eu estar praticando esta obra, que é morta, porque ela não produz vida. Dentro do seu próprio princípio, já está dizendo, é uma obra morta. Então esse assunto que é essencial para a nossa vida, nós precisamos mastigar, nós precisamos meditar, nós precisamos tê-lo vivos em nosso coração. Porque todos os dias virão situações para trazer uma obra morta para você praticar. De repente vai surgir uma situação que você precisa exercer algo segundo o coração de Deus, segundo a inspiração do Espírito Santo, que venha produzir vida. Mas aí a natureza humana antiga vai apresentar uma sugestão. Faz assim que é melhor, faz assim que é mais fácil, faz assim que é mais conveniente. Mas nem sempre o conveniente está de acordo com a palavra.
E esse arrependimento de obras mortas precisa estar vivo em nosso coração. Então, como lemos, nós não podemos deixar de lado. Nós precisamos estar mastigando e dando atenção a esses alicerces. Arrependimento é essa metanoia, essa mudança de parecer, essa mudança de mentalidade. Ou seja, o arrependimento é voltar atrás, é dar uma meia volta, é converter-se àquilo que é perfeito. Amém? Então, não é um remorso, como já foi dito. O remorso é algo de fora para dentro. Você está fazendo algo contrário à palavra e de repente você é pego naquele erro e aí você fica contristado. Não sei se você já viu, de repente, uma cena, eu já vi muito. Porque de uns anos para cá eu passei a visitar muitos velórios. Não porque eu gosto. Não gosto de velório, nunca gostei. Eu corria até dos velórios da minha parentela. Mas eu entendi um dia que em um velório eu fui consolado e eu precisava também exercer uma consolação, da qual eu fui consolado um dia. Para com aqueles que estavam precisando de uma consolação. E sempre que posso eu vou. Por causa desse consolo que um dia eu fui consolado. E quando nós estamos em alguns velórios, a gente já se deparou com pessoas com alguns comportamentos que evidencia remorso. Ah, como eu poderia ter abraçado mais, beijado mais, visitado mais, telefonado mais. Ah, não deu tempo nem de me despedir dessa pessoa. Às vezes morava vizinho, no mesmo bairro, na mesma rua, congregava até na mesma igreja. Remorso. Foi pego de surpresa por algo que fazia contrário à palavra. Diferente do arrependimento, que é de dentro para fora, onde vai trazer uma tristeza, mas essa tristeza vai frutificar em frutos de justiça, segundo a palavra. E haverá uma mudança de comportamento. Quando eu tive no velório do meu pai, uma das coisas que eu falei lá diante da família, dos presentes, foi que não havia remorso algum diante daquela situação. Porque o que precisava e o que tinha de ser feito, eu já tinha feito em vida. Havia uma tristeza da separação por um breve tempo, porém não havia remorso. E como é libertador. Porque o arrependimento, ele nos leva para um ambiente de libertação. Nos leva para esse ambiente. Por quê? Porque você reconhece que está errado, que você precisa mudar a sua mentalidade, e você diz: Senhor, eu até nem posso fazer isso só, mas me ajuda, por meio da tua palavra e do teu Espírito, me ajuda, que eu quero mudar, eu preciso me posicionar. O remorso é algo passageiro, é algo só instantâneo, diante das pessoas, é emocional, natural, mas não produz o fruto de justiça. O arrependimento, ele produz e gera frutos. Então eu quero que você abra, por favor, lá em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 7. Produz uma tristeza segundo Deus. Diz assim: agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocente nesse assunto. Então a tristeza, segundo Deus, ela vai produzir o arrependimento necessário para você mudar de rota, por causa de um pensamento renovado. Amém? Uma outra evidência de fruto de arrependimento é a confissão de pecado. Você reconhece que errou e você confessa o pecado. 1 João, abra por favor, 1 João capítulo 1, verso 9.
Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos evidenciar esse fruto de arrependimento na nossa vida. Quando há, de fato, um erro na nossa trajetória, nós precisamos confessar, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado. Um outro aspecto, uma outra evidência de frutos de arrependimento é a renúncia do pecado. Nós podemos ver isso lá em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Abra, por favor. E eu te espero, porque nós estamos numa escola e nós precisamos ir em tudo aquilo que a matéria está nos ensinando. Então, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. 13. Aqui diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem um outro ponto. O primeiro versículo que nós lemos no anterior falava sobre uma confissão. Você confessa. E nesse texto de Provérbios diz assim: aquele que confessa e deixa. É uma segunda atitude associada. As duas estão associadas. Você precisa confessar, mas você precisa deixar. Nós vemos pessoas que têm uma prática de semanalmente, ou mensalmente, ou de vez em quando, diante de um momento que a religião chama, eu vou lá e vou fazer a confissão dos meus pecados, porque eu já entendi, porque se eu confessar, Ele é fiel e justo para perdoar, né, e me purificar de todo o pecado. Mas a Bíblia é tão linda e maravilhosa que Ele traz esse elemento, esse segundo elemento. Você confessa, agora deixe. Não vai fazer tudo de novo não, para você não ter o trabalho daqui a um tempo. Você tem que... Porque isso não é um arrependimento, não é um fruto de arrependimento. Isso é somente uma prática religiosa. Eu estou lá confessando, mas eu vou toda semana e confesso. Às vezes não é nem diante de Deus, é diante de homem só. Mas você precisa confessar e deixar. E alcançará, a Bíblia diz, misericórdia. A misericórdia vem por uma prática. Confessa e deixa. Um outro aspecto que nós podemos ter no fruto do arrependimento é o ódio ao pecado. Sabe aquelas músicas que de repente eu e você adorava de ouvir, cantar e às vezes até dançar? Quando a gente escuta hoje, rapaz, dá um arranhão, dá um mal-estar, dá uma náusea. Meu Deus do céu, como é que a pessoa fica diante, se expondo a isso? Ei, isso é uma evidência de arrependimento, de um fruto de arrependimento, de que você mudou a sua natureza, de que você está em um outro patamar, em um outro caminho. Aquilo mais não te alegra, aquilo mais não te traz prazer. Isso eu estou trazendo um exemplo da música. Estou falando, tem outras coisas, que a gente não vai entrar nisso. Mas outras práticas que nós tínhamos, outros ambientes que nós frequentávamos, outras associações que nós fazíamos, que hoje não dá mais. Não dá mais. Tem alguns pensadores que colocam aí alguns treinadores de mente, né, alguns coaches aí na internet, que eles colocam, né? Veja aí com quem você está se associando, porque isso vai ser o resultado aí da sua vida. A Bíblia já fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos entender que todos esses princípios desses treinadores de mente já estão aqui. Eles pegam esses e só faz algum remendo no português para você. Mas está aqui na palavra, você precisa se associar bem, você precisa andar com aquele que quer a mesma coisa que você, que é o reino, que é Deus, que é a presença, que é a santidade, que é a purificação. Se associa com essas pessoas. Eu lembro que quando eu estava num processo de restauração na minha vida, e eu gostava muito de ir para vaquejada, gostava muito de ir para forró, gostava muito de ir para essas coisas sem futuro. E, glória a Deus, gostava, confessei e deixei, amém? Deus é muito bom. Você me vê aqui, como o pastor disse assim, quando veio a conversão, a decisão, até o diabo disse assim, glória a Deus, ele foi, menos um carrego no meu reino, que já tinha demais. Mas eu decidi me associar com aquele que queria o que eu estava querendo. Eu estava querendo
me purificar, me santificar, me dedicar à palavra. E quando aquelas amizades que se diziam que eram amigos se aproximavam, ei, eu estou com outro compromisso, porque eu passei a fazer novas amizades que tinham o mesmo desejo que eu, o desejo pela palavra, o desejo por uma vida com Deus. Então, como isso me ajudou? Boas associações. E nós precisamos estar nessa condição, ter um repúdio pelo pecado mesmo. Agora entenda, você não precisa ter o repúdio pelo pecador, porque um dia você já estava desse outro, esteve lá daquele lado de lá, estava nessa classificação. E alguém nos amou, alguém derramou, alguém deixou se encher do amor de Deus e amou o pecador, eu e você, a ponto de orar por nós, declarar, trazer uma palavra, dizer, Jesus te ama, entregar um panfleto, e não olhando para aquilo que estava fazendo. Porque às vezes a gente associa o pecado ao pecador e esquece que Jesus morreu por todos. Acha que só morreu por nós, os salvos. Mas é desejo dele que todos se salvem. Ele morreu por toda a humanidade. Ele é aquele que tira o pecado do mundo, não é de alguns do mundo. E a gente precisa ter essa consciência que o pecador, ele está sofrendo por falta de conhecimento. E nós precisamos ser um ajudador, um facilitador para a salvação dele. Como orando, declarando, entregando uma palavra quando tivermos oportunidade. E sendo aquele que ele pode contar. Já conhece pessoas que falam mal de você, perseguem você, mas na hora do sufoco diz, irmão, ajuda aí, ora um pouquinho mais aí, porque a coisa está apertando. Eles reconhecem, por mais que te persigam, falem mal, desejem até mal contra a minha vida e a sua vida. Eles reconhecem que existe uma vida de Deus em nós. E como é bom as pessoas reconhecerem assim. Nos reconhecer como dispenseiros da parte de Deus. Aqueles que carregam algo divino, que pode ser distribuído a qualquer momento, em oportunidade oportuna. Amém? Aleluia. Então, amados, eu estou hoje, né, como ministro, utilizando a apostila do Rema, que maravilha. Quando eu peguei esse assunto, eu disse, rapaz, eu já sei onde eu vou me debruçar. Eu vou lá, nos primórdios do Rema, né? Apostila, e eu me vi como um aluno do Rema. Esses dias meditando, estudando, e como é bom a palavra se renovando. Eu me senti aqui como numa sala de aula, e eu estimulo a você, continua com esse coração ensinável, desejoso, sempre tem algo para nós acrescentarmos na nossa vida. Amém, amados? Então, queridos, nós, como falamos antes, as obras são consideradas mortas porque não estão ligadas à palavra de Deus, não estão ligadas à inspiração divina. Abra, por favor, lá em Romanos, capítulo 8. Oh, aleluia, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos alcançaste. Em Romanos capítulo 8, e eu te indico, esse é um bom remédio para a tua vida. Romanos 8. Tem remédio para muita coisa aqui. Medita de lá para cá e daqui para lá. Romanos 8. É uma boa indicação de remédio. Quantos sabem que isso aqui, a palavra de Deus, é remédio? É até remédio para feiura. Que você começa a ler a palavra, que você comece a se alegrar, e a Bíblia diz que a alegria aformoseia o rosto. Olha mesmo que coisa boa. Tem resultado bom até para quem é feio. Rapaz, que coisa maravilhosa. Aí lá está o feio se achando bonito, né? Por quê? Porque se encheu da palavra, alegrou seu coração. E o que é que você tem? Eu sou lindo. A palavra de Deus que eu passei a ficar bonito depois que eu meditei nela e eu fiquei alegre. Não tem nem ninguém feio no reino de Deus, só se você se considerar feio. Amém? Mas Romanos 8 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Então isso já é motivo de grande alegria em nosso coração, saber que não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Não há condenação. Por mais que se levante a acusação, não há condenação. Entenda, o diabo, ele é um acusador, é uma das especialidades dele. Você é isso, você é aquilo outro, mas nenhuma condenação há.
para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existia uma lei que regia a nossa vida. Estava nos colocando numa condição de morte. E era exatamente essa lei, ela era, vamos dizer assim, ela era sobre a nossa vida por causa de uma prática de obras mortas. Tínhamos uma prática, dia após dia, afastados de Deus, distantes de Deus. No verso 6 desse mesmo capítulo, diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor ou do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, diga assim, nós, aleluia. Porém, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aí começa uma localização de onde nós estamos. Ou nós estamos em Cristo e temos o Espírito dele, ou estamos afastados de Cristo. E é bom nós sabermos onde é que a gente está, até para a gente saber aonde vai chegar. Dependendo da sua localização e da sua posição, você vai saber aonde vai chegar. Precisamos estar ligados a Cristo. Precisamos ter o Espírito de Cristo. Nós não precisamos ser apenas amigos de Cristo, admiradores de Cristo. Sabia que tem muitas pessoas que são admiradoras de Cristo? Inclusive tem fotos, tem quadros, tem mensagens. Por onde passa, ela diz, mas o que é que evidenciamos se temos ou não o Espírito de Cristo? As nossas obras. Porque o pendor da carne, ele sempre vai nos levar a ter uma obra segundo a carne. E ela nos levará à morte. Mas o pendor do Espírito é para que nós possamos ter uma vida cheia de alegria e paz, onde a nossa obra é segundo o Espírito de Deus. Não mais sendo regido pela lei do pecado e da morte, mas agora pela lei do Espírito da vida, por meio de Cristo Jesus. E essa decisão quem toma somos nós. Porque primeiro passo a ser dado é o quê? O novo nascimento. Se arrepender de uma vida que não está ligado a Cristo, mas se entregar de todo o coração para viver uma vida com Cristo e ter o Espírito de Deus habitando e regendo as nossas ações. Então, nós temos essa decisão a tomar para que as obras mortas elas não venham ser mais fazer parte da nossa vida. Não seja mais aquilo que vai reger o nosso coração. Esse arrependimento acontece no novo nascimento. O novo nascimento ele nos traz uma recriação do nosso espírito. Mas entenda, o nosso espírito é recriado instantaneamente. Nós abrimos a porta do nosso coração, da nossa vida, do nosso espírito, para que o Espírito de Deus venha habitar em nós. Porém, a nossa alma, ela está sendo transformada, ela está sendo salva. E essa prática dessa transformação tem que ser diária e continuamente. Abra, por favor. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Efésios capítulo 2, verso 10. Obrigado, Senhor. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Então nós fomos criados como
para essas boas obras, e nós podemos ter essa habilitação da parte de Deus para essas boas obras a partir do novo nascimento, por causa da vida de Deus habitando em nós. Em Tiago, capítulo 1, verso 21. Abra, por favor, lá também. Tiago 1, 21. Tiago 1, 21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vou ler de novo. Portanto, despojando-vos. Quem é que se despoja? Quem é que retira aquilo que não está? Somos nós. De toda impureza e acúmulo de maldade. Sabemos que quando nós chegamos para Deus, nós chegamos trazendo uma bagagem que muitas vezes não é a melhor. É aquilo que a Bíblia diz, é impureza e acúmulo de maldade, por tudo aquilo que nós fomos ensinados e doutrinados no mundo. A natureza pecaminosa e o ambiente que nós vivíamos fez com que houvesse um acúmulo de impureza, acúmulo de maldade, mas nós vamos nos despojar, nós vamos retirar da nossa vida. Quem retira é eu e você. Mas através de quê? Acolhendo com mansidão a palavra em vós implantada. Então, à medida que nós nos expomos à palavra, à medida que nós aprendemos da parte de Deus, por causa também dessa nova natureza, nós podemos nos despojar, nós podemos retirar da nossa própria vida e vivermos de uma forma que estaremos salvando a nossa alma. Lembra lá o que diz em Romanos, que nós precisamos não se amoldar, não tomar a forma do mundo, mas transformar a nossa mente com a palavra todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque a cada dia vai chegar um pensamento, a cada dia vai ser, e lembre-se que nem todo pensamento que chega na sua mente é seu. Por isso que a Bíblia nos alerta, não ande na vaidade dos seus próprios pensamentos. E tem uma outra versão que me chocou e eu tento sempre lembrar. Não ande na inutilidade dos seus próprios pensamentos. Então a gente não serve nem para pensar. Por quê? Porque a gente precisa andar segundo o pensamento de Deus. Há uma inutilidade do nosso pensamento. Às vezes a Bíblia nos diz assim, não pense mais daquilo que é justo. Porque o nosso pensamento sempre vai além. A gente sempre se acha o melhor, a gente sempre se acha... Eu não estou falando de não ter autoestima não, entendeu? Você precisa ter. Tem uns que acham que canta bem. Olha, tem outros... Entendeu? O nosso pensamento natural e humano sempre vai além. Mas nós não precisamos, nem devemos andar nessa futilidade, inutilidade, vaidade dos nossos próprios pensamentos. Nós precisamos trazer o nosso pensamento cativo à palavra. Oh, aleluia! A obediência de Cristo, a obediência da palavra, para que a gente tire todo o acúmulo de sujeira, todo o acúmulo de pecado, todo o acúmulo de falta de santidade, e a gente possa viver uma vida que vai evidenciar obras vivas, todos os dias. Todos os dias. Aleluia! Então, nós temos entendido que essa condição de nós nos expormos à palavra, ela vai nos ajudar a fortalecer esse alicerce, chamado arrependimento de obras mortas. E essa condição de nos arrependermos sempre daquilo que fizemos, ou daquilo que pode se apresentar para nós fazermos, nós rejeitarmos, fará com que haja um ambiente propício para que haja crescimento espiritual na nossa vida. O desejo de Deus é que nós cresçamos. Lá em Hebreus fala que algumas coisas não estavam sendo compartilhadas porque alguns não cresceram. E o crescimento não se deu porque eles eram tardios em ouvir. A Bíblia, lá em Tiago, fala que nós precisamos ser tardios no falar, mas sempre atentos no ouvir. Em Hebreus diz, vocês não estão crescendo, tem que tomar leitinho de novo, como aquele bebezinho está tomando leitinho, tomar leitinho de novo. Mas vai chegar um tempo que ele não vai mais tomar leitinho porque ele cresceu, vai ser feijão com arroz, pirão, mocotó, um bocado de coisa forte. Por quê? Por causa da estrutura que é maior.
nós precisamos alargar e fortalecer a nossa estrutura, para que algo maior da parte de Deus seja compartilhado com nós. Nós não podemos nos acomodar do mesmo tamanho, sempre do mesmo tamanho, ano após ano, e apenas querendo medir crescimento em outras áreas naturais e não na espiritual, que é a principal. Porque eu vou te dizer, se você estiver apenas medindo com a sua própria régua, mas o crescimento apenas naquilo que é natural, eu cresci porque eu comprei uma outra casa, eu comprei uma maior, eu estou com 2 empregos, eu aumentei de salário, eu tenho uma empresa maior. Isso é fruto de justiça, isso é, vamos dizer, consequência. Mas isso não é tudo. Porque isso é só algo passageiro. Isso vai se desgastar. Você pode comprar uma Ferrari, por mais cara que seja, um dia vai se desgastar. Usando, se desgasta. Se não usar, se desgasta mais rápido. Vai se desgastar. Mas o Senhor nos chama para aquilo que é perfeito, aquilo que é eterno, aquilo que é para toda a vida. E nós precisamos estar medindo, Pai, eu preciso crescer nessa área de perdão, porque eu tinha uma dificuldade, mas a Tua palavra me fez tirar todo esse acúmulo de sujeira, todo esse acúmulo de falta de perdão, e agora eu posso perdoar com tanta facilidade, porque eu entendo que o Teu amor já está derramado de forma transbordante em meu coração. Romanos 5,5. Oh, aleluia. Pai, eu sei que eu preciso ser mais generoso, porque a generosidade foi provada quando tu deste o teu próprio filho para morrer por nós. E eu preciso ser generoso com as pessoas. Eu preciso ser misericordioso, porque essa misericórdia que tu me dispensa todos os dias é a causa de eu não ser consumido. Eu preciso ser bondoso, porque a tua bondade me segue todos os dias, aonde quer que vá. Eu preciso favorecer pessoas, porque eu oro pelo teu favor e eu tenho desfrutado do teu favor onde quer que eu chegue. Às vezes até numa simples vaga de estacionamento. Eu estou apressado, preciso de uma vaga e o Senhor me favorece com uma vaga de uma forma fácil, rápido, leve, e eu vou resolver o que tenho de resolver. Então, são esses elementos que nós precisamos estar trazendo para o nosso coração para reger as nossas ações. Sabia que às vezes a gente não quer ser um facilitador de uma pessoa? Não sei se você já provou disso, se você chegar em um estacionamento de um atacado desse, onde só tem uma vaga e nessa vaga está um carrinho do supermercado. E você está tentando estacionar e as pessoas passam, vê a sua dificuldade e ninguém chega lá e só afastar um pouquinho para evitar um dano no carro ou no outro carro que está na frente. Isso é coisa simples, facilitar. Eu já tive a péssima ideia de estar na fila, estava apressado, porque tinha uma urgência para resolver, e tinha mais 2 pessoas na minha frente, e chegou um cidadão e disse, o senhor deixa eu passar esse pacote aqui, é só isso aqui. Eu disse, rapaz, eu vou deixar não, que eu estou apressado igual a tu. Aí a pessoa da frente disse, mas eu deixo. A outra disse, eu também deixo. Aí quem ficou constrangido é eu. Eu podia ter facilitado. E eu disse, Senhor, obrigado por me ensinar. Obrigado, Senhor Deus, porque eu vou facilitar a vida do povo. Porque eu não queria ter facilitado. Se eu tivesse facilitado a dele, eu já podia usar o argumento dele. Eu disse, rapaz, eu também estou com pressa, me libera também. E eu ia ser liberado. Porque já existia lá uma prerrogativa dos demais que estavam deixando o rapaz passar. Que o meu produto era só um produto igual ao dele. Uma unidade de um produto. Ele também estava com uma unidade de um produto. É rápido. Mas eu dei essa resposta, rapaz, vou deixar não, porque eu estou apressado igual a tu. No dia a dia, amados, todos os dias irão ser apresentadas a nós oportunidades de nós apresentarmos obras que vão evidenciar o amor de Deus. Às vezes é que a gente está tão ligado ao terreno, tão ligado ao natural, nessa pressa excessiva de resolver todas as coisas. O que é que aconteceu nessa situação? Eu demorei mais um pouco, que agora não era mais 2, era 3 na minha frente. Nem facilitei, perdi a oportunidade de evidenciar o amor de Deus. Vai lá, amado, fica à vontade, passa à frente. Por mim está tudo bem. Se os demais quiserem deixar, mas por mim está tudo bem. Não, você não passa aqui não. Eu, amado. Já viu alguém brigando por uma vaga? Eu não briguei, glória a Deus, mas já viu alguém brigando por uma vaga no estacionamento? Os dois assim, ó.
Chega os dois de uma vez, só tem uma vaga, os dois carros. Não, o meu está com um palmo na frente, o meu vai ser estacionado na frente. Ei, fica tranquilo. Não fica usando das armas do mundo para você tentar ser um vencedor. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Essa corrida frenética que o mundo quer impor nos nossos corações todos os dias, a gente precisa deixar de lado. Porque senão a gente vai querer ser o primeiro a chegar. Sai daqui para João Pessoa, quer ser o primeiro a chegar em João Pessoa, para dizer que correu mais. Aí, vai fazer as compras, né? Quer ser o primeiro a ser atendido. Vai para, na hora do troco, quer brigar por 50 centavos com o caixa. Mas a moça diz, eu não tenho troco, mas eu quero os meus 50 centavos. Mas se você tivesse, talvez, com o coração ligado ao do pai, talvez fosse a oportunidade de você doar 50 reais para aquela mulher do caixa. Talvez aqueles 50 reais fosse um fruto de oração daquela pessoa do caixa que saiu de casa, pai, levanta 50 reais na minha vida para me pagar uma conta de água e de luz, porque senão vão cortar. E quantas vezes a gente chega tão ligado ao natural, que o que a gente evidencia é uma obra morta, ao invés de evidenciar uma obra viva, que evidencia o próprio Deus. Chega num ambiente de restaurante, pede uma comida, e porque atrasa, bate na mesa e diz, e aí, não vai me atender não? Onde vocês às vezes nem procuram saber o que é que está acontecendo, da demora daquele pedido ter chegado. Ah, porque chegou errado. Isso não acontece nessa igreja não, aqui é todo mundo top. Sei lá para Londres, né? Para o Japão, isso não acontece não. E o cara pediu um suco, aí pede sem leite, vem com leite. Por quê? Porque houve uma confusão na hora da produção daquilo ali. E a pessoa que está fazendo, às vezes, não é profissional, é um voluntário que serve numa cantina. E o cara bate, eu pedi sem leite. Estão entendendo não, é? Onde poderia dizer, rapaz, só se você tiver uma alergia, um negócio, tudo bem. Não, hoje eu tomo com leite. Hoje eu tomo sem açúcar, talvez seja melhor para a minha saúde. Apenas para não trazer um dano maior. Depois você faz uma observação para aquela pessoa. Mas vamos viver uma vida que a nossa prática, ela possa evidenciar a vida de Deus. Diária e continuamente. Não apenas se arrependendo, mas deixando. Porque às vezes acontece o quê? Se arrepende, eita, eu falei tão mal com aquela pessoa, tal. Mas no outro final de semana, quando for para aquele mesmo ambiente, vai fazer a mesma coisa. Arrependeu-se, mas não deixou. Não mudou. Amém, amados? Essa vida com Deus, isso faz parte de um alicerce. Para tantas coisas bonitas que vão ser sustentadas. Assim como fé em Deus, imposição de mãos, são alicerces. São coisas essenciais do dia a dia. Mas que nós somos tentados a não praticar ou a não fortalecer essa sustentação. Por causa de uma vida natural e humana que apresenta para nós todos os dias. Eu já cheguei a dizer, rapaz, eu vou confessar um pecado aqui, que eu já deixei. Eu não cheguei a cometer, glória a Deus. Mas um dia um cara estava querendo me roubar lá na loja. E ele passou uma vez, e passou duas vezes. E ele disse, eu disse ao funcionário, se ele botar a mão para roubar, eu toro o dedo dele. Isso é coisa que se diga, pelo amor de Deus. Me diga aí. Eu disse, meu Deus do céu, Senhor... Cala a boca, José. Controla a tua língua. Seja tardio no falar. A gente trabalha lá, a gente trabalha com carnes e as facas da gente é tudo de 12 polegadas, super afiada. E para cortar um dedo não faz muita questão não, não faz muita força não. Pegar assim, só vê o dedo pulando. Porque a gente, se não tiver cuidado, a gente vive... Geralmente, depois do dia de feira, que é de grande movimento, aí a gente olha assim, tá os dedos tudo cortados, só de ter encostado nas facas. Isso é natural, toda semana, a gente tem que botar remédio e tal. E aí o cara passou, tentou, glória a Deus não fez, nem eu fiz contra ele. Mas eu disse, meu Deus do céu, olha mesmo o que é que ia acontecer. Ia torar o dedo do cara. Podia ser errar no dedo, pegar a mão. E ela disse, meu Deus, me perdoa. É melhor orar e dizer assim, Pai, muda o coração desse homem para que ele não roube mais. Me livra desse mal.
E a partir desse dia eu passei a fazer essa oração. Pai, me protege, me livra do mal. Eu não quero confronto com ninguém, eu não quero esse tipo de coisa. Porque se você começar a liberar, pode vir aqui que eu toro. Aí você está chamando. Você está construindo algo. Você tem que ser tardio no falar e você tem que ser muito atento no ouvir. Para que essas verdades da palavra, elas venham ao seu coração e comece a haver uma transformação. Uma metanoia, uma mudança de mentalidade, para que uma prática venha a se estabelecer na sua vida. E você ser reconhecido como homem e mulher de Deus. Nós somos reconhecidos como homem e mulher de Deus, não é porque nós andamos com a Bíblia debaixo do braço, não. Um terno preto, um vestido lá embaixo, cabelos longos. Não, não é isso. O que vai evidenciar a nossa vida com Deus é a nossa prática diária. Porque ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Não pelo que lhe aparenta, mas o que ele vive. Para o que ele vive. Pode até você não ser reconhecido de imediato, porque você já não usa a Bíblia, usa só um smartphone, um celular, um tablet. Não usa terno, usa só uma camisa assim, jovial, como a do pastor. Você é pastor? Uma roupa dessa? Pode alguém perguntar, né? Isso é pastor? Cadê o terno? Cadê a gravata? Fala gravata, fala terno. Mas, quando se começa a conviver com alguém, é que você vai reconhecer o que ela tem, qual é o conteúdo. Quem quer se destacar hoje nas mídias sociais, ela tem que criar um conteúdo. E a Bíblia já fala faz tanto tempo, encha-se de sabedoria, encha-se, porque enchendo-se de sabedoria, vai vir graça, vai vir poder, vai vir amor, essas evidências para as outras pessoas. Aí você se destaca como homem e mulher de Deus. Conteúdo. Então, todos os dias, diariamente, nós precisamos estar nessa posição, nessa condição de criar uma atmosfera para que áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas, sejam melhoradas por causa da palavra. Entenda, o nosso espírito é recriado instantaneamente. A nossa alma, ela é salva diariamente. E o nosso corpo vai ser transformado no dia da ressurreição. Né? Mas isso não diz respeito a você não cuidar do seu corpo na parte que lhe toca. Ah, porque um dia vai ser transformado, então vamos estragar. Aí já está de encontro à palavra que a Bíblia diz que nós precisamos apresentar. Irrepreensível. Aí é bom você olhar para o espelho e dizer, será que está irrepreensível mesmo? Como é que está essa situação? Né? Ou está irreconhecível? Não é irreconhecível, é irrepreensível, viu? Que pode ser que seja, e você se torne irreconhecível. Mas a Bíblia diz que nós precisamos apresentar irrepreensível. Oh, rapaz, oh, aleluia. Então, amados, uma vida com Deus, ela vai nos levar ao que é perfeito. Nós vamos abrir mão, nós vamos ter nojo do pecado, nós vamos ficar incomodados com ambientes que não... Eu já disse para algumas pessoas, amigas assim próximas, se for para me chamar para um ambiente que não me condiz, me desculpe, eu não vou. Alguns tipos de formatura eu não participo. Participamos ontem da formatura do Rema Brasil, Escola de Missões, Escola de Ministros. Que maravilha! Que ambiente propício para milagres. Se você chega cheio, sai transbordando. Dá vontade de ser aluno de novo. Mas eu fui a uma formatura, uma festa de formatura de um sobrinho, meu Deus do céu. Eu cheguei, em poucos minutos eu estava incomodado e eu disse, rapaz, isso não é ambiente para a gente não. Aí você vai dizer, não, mas é porque você tem que ficar pelas pessoas. Eu disse, mas nem sempre você vai precisar ficar pelas pessoas. Não é todo ambiente que você precisa ficar pelas pessoas. Você pode procurar uma outra oportunidade para estar com essas pessoas. Eu decidi, tem ambientes que eu não vou. Porque eu já fui de lá. E eu sei onde é que vai dar. Eu já frequentei esses ambientes. Só que o fato de eu estar hoje numa vida com Deus, não é que eu vá me esquecer das pessoas. Mas eu posso ter nojo, ter repúdio pelo pecado. E não estar mais envolvido com isso. Mas eu preciso continuar amando pessoas, amando o pecador, amando aquele que está mesmo em ambientes que ainda não condiz com a palavra.
Então, amados, vamos ficar atentos. Vamos ficar fortalecendo esse alicerce. Vamos ficar dando atenção àquilo que é essencial. Porque todos os dias irá nos apresentar situações que nós devemos ter essa prática. Em outro tempo, em outra época eu faria assim, mas hoje, por causa da vida de Deus em mim, eu ajo dessa forma, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E se caso você venha a errar, a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Ele é o advogado. Porque o que vai diferenciar do pecador e do pecado é a prática. Você só é pecador aquele que vive na prática do pecado. Você pode errar? Pode, estamos sujeitos a erro. Mas como Paulo disse assim, não use isso como desculpa. Não use, porque onde superabunda o pecado, vai superabundar a graça. Agora eu vou mergulhar no pecado, porque a graça vai ser maior. Não ande assim. Ande segundo o Espírito. Aquilo que Ele está nos orientando. Vamos voltar lá em Romanos 8, por favor. Obrigado, Pai. No verso 11, no verso 10, 8, 10, diz: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Obrigado, Senhor. Então o Espírito de Deus habita em nós. Temos que ter sempre essa consciência, o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Não lembra que o Espírito de Deus habita em você só na hora que você estiver no sufoco, não. Só na hora da emergência. Aí você aciona o SAMU celestial. Senhor, Espírito, palavra, socorra, por favor. Ele habita em vós, em todo o tempo. E nós precisamos reconhecer essa presença. Nós precisamos estar convicto e plenamente associado a Ele, em comunhão com Ele, para que a gente venha frutificar e evidenciar frutos de justiça na nossa vida. Todos os dias, constantemente. Uma vida de fé, uma vida de arrependimento, não mais de remorso. Deixa o Espírito Santo comunicar coisas ao seu coração que você precisa mudar. Os cultos de terça-feira da nossa igreja, ele tem sido marcados para a minha vida por, vamos dizer assim, fechamentos e aberturas de novos ciclos na minha vida. Mas por causa dessa condição de ouvir a palavra e se arrepender de alguma coisa que está fazendo contrário à palavra. Eu vou te dizer, se você tem a oportunidade de estar, convidar pessoas, e se você vier com um coração ensinável e desejoso de ouvir de Deus, você vai ouvir todas as vezes que, aonde quer que seja, na igreja, em qualquer canto, se você pedir ao Espírito Santo, Espírito, começa a me mostrar o que eu preciso mudar, Ele vai te mostrar. Às vezes a gente não quer fazer oração porque Ele vai te mostrar e você não vai querer mudar. Simples assim. Eu não quero nem ouvir, que eu não me comprometo. Mas Ele já está pronto para falar. Só que lembre-se, Ele não vai derrubar a porta, Ele vai bater na porta. E a gente aqui abre. Para Ele entrar. E Ele disse, aquele que abrir, eu entrarei. E cearei com Ele, terei comunhão com Ele, falarei com Ele, me misturarei com Ele. E eu vou falar coisas da minha vida para Ele. Para que a gente possa vir a ter a mesma essência dEle. Na sua plenitude, em todas as áreas. Às vezes a gente não quer isso. A gente quer fazer só o superficial, aquilo que é o básico do básico do básico. E nós não queremos ouvir a instrução dele, deixe de fazer isso. Ou então passe a fazer isso. Porque algumas coisas também é pecado. Quando não fazemos e sabemos que precisa ser feito. Você precisa fazer, você deve fazer, sabe que tem que fazer, mas não faz, é pecado. Porque às vezes a gente só pensa, não, porque eu não faço nada, pronto, tem algumas coisas que você precisa fazer, porque senão é pecado.
Então abra o teu coração, permita que Deus comunique coisas. Temos muitas coisas a serem melhoradas na nossa vida. Não pense além do que convém sobre a sua própria vida. Tem muitas coisas, eu pelo menos tenho muita creca a ser tirada. Muita coisa a ser lixada. Senão, não tinha pensado, há meses atrás, a torar o dedo do cara. E aí? Por que veio essa palavra? Porque um dia veio o pensamento. E esse pensamento fluiu. E olha que perigo. Gerencie seu pensamento, trazendo a luz da palavra. Todo tempo, em todo tempo. Pai, eu estou pensando direito mesmo. Esse pensamento está de acordo com a tua palavra. Esse pensamento é teu. Esse pensamento que chegou é teu. Então vamos lá, onde é que está? Onde é que está registrado? Me confirma aqui, isso é isso mesmo. Porque não adianta andarmos longe da parte de Deus e querer apenas os benefícios da parte de Deus. Queremos os benefícios. Oh, Deus Salvador. E o Senhor, aquele que dá a ordem e você obedece como servo, está onde? Porque nós dizemos, eu sou teu, cantamos. Eu sou teu Senhor. Olha o talento. Eu sou teu Senhor. Aqui não canta nem papoa. Aqui. Mas cantamos que somos dele, mas não vivemos uma vida que apresenta esse pertencimento, essa propriedade. Lemos aquilo que Deus declara sobre a nossa vida, que nós somos propriedade exclusiva dele. Entendemos que fomos comprados com alto preço, o preço do sangue do Filho de Deus. Então sabemos que temos um dono. Sabemos que temos um dono. Mas nós, às vezes, nos comportamos como nós fomos os nossos próprios donos na nossa vida. A ponto da gente decidir o que vai fazer. Onde a gente era para perguntar, meu dono, que também é meu pai, o que devo fazer? Nós que somos pais, eu pelo menos não gosto de ver desobediência da parte dos meus filhos. Ou uma atitude apenas, vou fazer. Eu disse, é assim agora? É assim? Eu disse, não, se o senhor deixar, né? Tá, assim, agora a conversa começou a chegar no parâmetro. E por que às vezes a gente se comporta como Deus assim? Com Deus assim? Eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou ali, eu vou acolá, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de departamento, eu saio, eu entro, se Deus quiser eu volto. Ei, pergunta a Ele, se exponha a Ele, se arrependa daquilo que precisa ser arrependido. Modifique o seu pensamento, mas modifique o seu pensamento segundo a palavra de Deus, não é segundo os treinadores de internet, segundo pensamentos inúteis aí que estão sendo disseminados, contrário à palavra, e fala-se tanta coisa. Porque Paulo, em um determinado momento, ele estava combatendo pensamentos, dos pensamentos gnósticos lá, porque eles diziam, não, a gente pode fazer qualquer coisa, não precisa estar se santificando, um dia não vai ser glorificado, não vai ser melhorado, então podemos fazer qualquer coisa. E o Paulo dizia, não precisa vocês mudarem o pensamento, fique segundo aquilo que eu mesmo ensinei. Não deixe outras pessoas lançarem outro tipo de alicerce na sua vida. Porque com parede se mexe, mas com coluna não. Senão o prédio cai. Se quiser mexer aqui tudo, em parede vai. Agora se começar a mexer em coluna, aí a coisa fica difícil. E arrependimento de obras mortas é uma coluna na nossa vida. Nós não podemos tratar como algo comum, de qualquer jeito. Eu não preciso me arrepender disso não. Deus sabe. Ele não disse que a gente está numa carne ainda, é carne. Mas precisamos lembrar, nós somos espírito. Amém? Somos espírito. E um espírito recriado segundo Deus, por meio de Cristo Jesus. Então não temos desculpa nenhuma para fazer aquilo que é errado, porque nós já fomos habilitados da parte de Deus a fazer o que é certo. Amém, amados? Eu queria convidar o grupo de louvor para nós cantarmos a mesma canção que nós iniciamos. Porque, eu vou te dizer, num ambiente desse, Deus se move de tal forma que nós precisamos estar prontos para mergulhar nisso.
Ele é o nosso mestre, é o mestre da nossa vida. Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos traz a condição de sermos inspirados por Ele todos os dias. Se você não consegue ver ou ter inspiração em ninguém, em nenhum líder, olhe para Cristo, autor e consumador da vossa fé. Olhe para Ele, fica com Ele, fixa os olhos nele. Você viu que alguns estavam sendo apedrejados? Estevão, fixando os olhos em Cristo. Ele não olhou para a pedra, para o tamanho do cheixo, para quem estava jogando, dizia assim, tá, bichinho, quando eu tiver a oportunidade eu te pego. Ele olhou para Cristo. Olha para Cristo. É tempo de olharmos para Cristo, é tempo de fixarmos os olhos nele, é tempo de sermos inspirados por Ele, é tempo de sermos ensinados por Ele, para que os alicerces que foram estabelecidos em nossa vida, segundo a palavra e a vontade de Deus, sejam permanecidos, revestidos, fortalecidos em nossa vida. Não negociando princípios, não negociando qualquer que seja a situação que venha nos confrontar, não abrindo mão das verdades ouvidas, se apegando àquilo com mais firmeza, daquilo que é eterno. É tempo de desapegar dessas coisas e ficarmos ligados a Ele. Fica de pé. Eu queria só que você fizesse dessa canção a sua oração. Essa canção a sua oração. E que você deixe ser levado para aquilo que é perfeito, por causa de uma prática da palavra diária e continuamente.